Olá pessoal, na nossa primeira aula da disciplina de processo administrativo, vamos olhar para conceitos fundamentais. Vamos discutir um pouco a diferença entre procedimento e processo e entender como essa diferença de conceitos varia de acordo com os países que nós examinamos. Basicamente, quando nós falamos de procedimento administrativo no direito brasileiro, nós estamos falando de qualquer sequência racionalizada de atos que é empregada pela administração pública para viabilizar uma tarefa. O procedimento, portanto, é um conjunto racionalmente organizado de atos, atos com um efeito jurídico ou atos opinativos, atos materiais, enfim, atos de diversas naturezas que são encaixados para que a administração possa executar com eficiência as suas tarefas. Porém, existem alguns procedimentos que envolvem um conflito real ou potencial. Esses procedimentos que envolvem um conflito real ou potencial exigem que se garantam nesse procedimento direitos fundamentais, sobretudo a defesa e o contraditório. Então vejam, sempre que nós falarmos de processo administrativo, nós estaremos falando de um procedimento qualificado pela presença de um conflito real ou potencial e que, por isso, é permeado por direitos e garantias fundamentais. O processo é uma subcategoria de procedimento. O processo é uma subcategoria de procedimento que vem acompanhada de direitos e garantias fundamentais. E a processualização? Esse é um outro conceito importante para nós aqui nessa matéria. Quando nós falamos de processualização, nós estamos falando de um movimento legislativo e doutrinário de valorização do processo administrativo na administração pública. Nós vamos, no momento oportuno, entender por que é que surge esse movimento de processualização no Brasil. Nessa aula introdutória, porém, o que é importante é fixar esses conceitos de procedimento e de processo. Notem que no Brasil, como eu disse, a diferença entre o procedimento como categoria e o processo como uma subcategoria está na presença ou não de um conflito e, por consequência, na presença ou não de garantias essenciais, sobretudo a do contraditório e a da ampla defesa. O procedimento administrativo, portanto, é gênero e os processos administrativos são uma subcategoria dentro desse gênero maior do procedimento. Em alguns países estrangeiros, porém, o critério distintivo do procedimento e do processo é diferente. Quando nós analisamos a realidade dos países europeus que dispõem de tribunais administrativos, ou seja, que dispõem de uma justiça especializada em conflitos envolvendo a administração pública, o que nós notamos é que nesses países a palavra procedimento é um termo que indica todos os trâmites que correm dentro da administração pública. Os trâmites que correm dentro da administração pública são procedimentos e regidos por leis de procedimento. Diferentemente, o processo administrativo indica os trâmites que correm dentro da justiça administrativa, ou seja, dentro do judiciário. E esses processos administrativos são regidos por um código de processo administrativo. Então, notem bem, principalmente nos países europeus que têm justiças especializadas em direito administrativo, a diferença entre procedimento administrativo e processo administrativo está relacionada com o local em que aquele trâmite ocorre. Se o trâmite se dá dentro da administração pública, nós falamos de procedimento. Se o trâmite se dá dentro da justiça administrativa, nós falamos de processo administrativo. Esse é o critério fundamental que os europeus utilizam para diferenciar procedimento e processo. Um critério que, portanto, é diferente daquele que nós usamos no Brasil. E muitas vezes, eu estou explicando isso, pessoas misturam a realidade, inclusive a doutrina europeia sobre essa matéria, e com essa mistura gera-se um
amplo conjunto de confusões dentro da nossa doutrina brasileira a respeito da diferença de processo e procedimento. Mas vejam, a nossa diferença aqui no Brasil é simples. Como nós não temos justiça administrativa, nós não falamos de processo administrativo para indicar aquilo que corre na justiça administrativa. Aqui o critério é outro. Nós falamos de processo para indicar um procedimento que, embora corra dentro da administração pública, envolve um conflito e, por envolver um conflito, é marcado por direitos e garantias fundamentais, sobretudo contraditório e a ampla defesa. Bom, como é que nós classificamos os processos na nossa realidade? Isso também é bastante importante. Nós temos uma riqueza muito grande de processos dentro da administração pública. Eu diria até uma riqueza maior, uma diversidade maior que aquela encontrada nos processos judiciais. De maneira geral, utilizando-se um critério de finalidade, nós chegamos à seguinte classificação. Nós podemos falar de processos liberatórios, que são aqueles processos administrativos destinados à prática de um ato administrativo que libera uma pessoa física ou jurídica ao exercício de seus direitos e liberdades. Os processos liberatórios, por exemplo, abrangem processos de licenciamento ambiental, de licenciamento urbanístico, de autorização para uma concentração econômica, entre outros. Diferentemente dos processos liberatórios, que autorizam ou licenciam ou admitem que a pessoa exerça um direito ou liberdade, nós temos processos seletivos. Os processos seletivos têm uma finalidade completamente diferente. Eles buscam selecionar uma pessoa que firmará uma relação jurídica com a administração pública. Alguns exemplos. A licitação. A licitação é tradicionalmente um processo de seleção. Pela licitação, a administração pública seleciona uma pessoa física ou jurídica que firmará um contrato com a administração pública para fornecer à administração produtos, para prestar à administração um serviço, para construir à administração uma obra ou até mesmo para assumir serviços públicos como delegatária do Estado. O processo de seleção, portanto, é um processo de escolha de uma pessoa física ou jurídica que firmará uma relação com a administração. Nós temos ainda os processos sancionadores ou processos punitivos. Exemplos: o processo administrativo disciplinar, o processo administrativo de responsabilização da lei anticorrupção, o processo administrativo sancionador contratual, que é aquele processo administrativo que se abre para apurar uma infração a um contrato administrativo. Enfim, temos inúmeros processos administrativos que são conduzidos diariamente pela administração pública. E a finalidade desses processos é verificar se há materialidade de autoria em relação a uma potencial infração, ou seja, se uma determinada infração foi realmente cometida e quem cometeu essa infração, e, por conseguinte, em havendo materialidade de autoria, aplica-se no processo sancionador uma punição ao acusado. O processo administrativo sancionador, diferentemente do processo sancionador do direito penal, pode ter como acusados as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. É muito comum que pessoas jurídicas enfrentem processos sancionadores na administração pública, diferentemente do direito penal, em que a responsabilidade da pessoa jurídica é excepcional, ocorrendo apenas em alguns campos restritos, como o do direito penal ambiental. E temos ainda, voltando para a administração pública, processos administrativos declaratórios, como o processo de um reconhecimento de diploma estrangeiro e processos que declaram uma determinada situação de uma pessoa perante a administração pública. Vejam, portanto, que nós temos uma diversidade bastante grande de processos administrativos. Agora, o que caracteriza todos esses processos administrativos como processo é a presença de um conflito eventual ou real que traz para esse processo um conjunto de garantias fundamentais. Espero que esses conceitos tenham ficado claros e seguimos o nosso curso com outros temas. Um grande abraço.